Pessoal, tempos que eu não gravo mais um pouco da nossa gameplay aqui, por motivos de trabalho e etc. Eu fiquei um pouco afastado, mas eu queria muito voltar porque eu estava curtindo muito e eu não queria perder o hábito de jogar, de ter o meu momento ali de descansar a mente. Mas tivemos algumas mudanças aqui no nosso cenário, tá? Bom, eu tenho um filho de 2 anos e pouco e ele achou a figurinha do Henry, né, a miniatura super legal. E aí, o que acontece é que tivemos alguns acidentes. Então, o Henry, ele vai estar temporariamente incapacitado de estar no nosso mapa, porque agora ele está sem a base e, inclusive, ele está sem o arco dele. Mas eu não sei se ele consegue ficar nem em pé aqui, mas eu posso deixar ele aqui como uma figurinha, tá? E, bom, e é isso. Os outros personagens, eu joguei com os amigos no fim de semana, né? Que eram personagens do Zombicide, e estão guardados lá na caixa do jogo. E que tá chato de pegar nesse momento. Eu tenho pouco tempo que eu tenho que voltar ao trabalho já já, tá? Então, eu já dei uma continuidade aqui antes de filmar, pra gente já ter um pouco mais de velocidade, porque eu percebi que os vídeos estavam ficando longos demais. Então, o que que nós temos até agora, tá, pessoal? Estávamos no mausoléu, e aí, para quem veio maratonando já vai estar fresco na memória. Eu, que fiquei muito tempo afastado, tive que assistir os vídeos de novo para saber onde foi que eu parei. Então, a runa que o Corellon e o Henry estavam em busca dentro do mausoléu, ela desapareceu. Até então, quem sabe ela possa ter sido roubada pelo nosso paladino, que é o vilão final da nossa história, da nossa trama, ou não. O que apareceu aqui é, no próximo trecho, nós identificamos uma forja anã super antiga, tá? E apesar de em muitas histórias os anões serem criaturas que vivem, tipo, centenas de anos, né? Dependendo da obra aí que você consome, eu vou partir do princípio que ela é antiguíssima a ponto dela não ter mais habitantes. O que aconteceu foi que, quando Henry e o Coran estavam se aproximando por esse caminho, que eles avistaram essa forja, o Corellon, que é um bardo viajante, ele identificou aquela ruína e chamou o Henry no canto e disse: Henry, eu não passo aqui há muito tempo, mas, se bem me lembro, essa forja ela já foi habitada por anões, já foi utilizada como local de trabalho de anões há muitas centenas de anos atrás. E ao que me parece, algo vive ali dentro, algo espreita ali dentro. E a gente precisa descobrir o que é, porque pode ser um local com, né, armas poderosas, etc., que possam ter sido deixadas pelos anões quando eles fugiram de lá durante uma perseguição, segundo as histórias que eu escutei nas tavernas. Então a Henry em silêncio olha, observa, e eles estão numa região de floresta ainda, então isso é uma vantagem para o Henry. E no movimento furtivo, eles se espreitam atrás de um arbusto, e aí eles estão mais ou menos, não sei, tipo aqui assim, né, perto dessa montanha, olhando para forja, né? Então assim, essa torrezinha aqui que eu botei com a casinha do lado é essa construção. E não sou um excelente desenhista, nem bom, na verdade, né? Mas o importante é ter representação gráfica, tá? Então eles ficam observando. E aí, de uma hora para outra, Henry, né, percebe que tem realmente alguma coisa tá dentro daquela forja. E eles ficam mais um bom tempo considerável ali. Tanto que até o Corellon reclama, né? Tipo, caramba, a gente vai ficar sentado até quanto tempo no meio desse arbusto aqui, porque eu tô começando a ficar com cãibra na minha perna e meu joelho já não aguenta mais ficar tanto tempo agachado. E o Henry, muito sério, fica observando. E o Corellon percebe que de um determinado momento o Henry ele arregala os olhos, mas ainda assim muito silencioso, muito concentrado. E ele pergunta: O que que você viu? Eu nunca te vi com os olhos arregalados assim, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, enfrentamos monstros e tivemos surpresas já no nosso encontro, e eu não te vi com uma cara tão surpresa assim. E o Henry vira para ele e fala: Bom, não sei ao certo, pois são apenas lendas que chegaram até mim, mas se você observar direito, dentro da forja não são anões, mas alguém relacionado à magia. Ele, o que que você está vendo, né? O que te fez chegar nessa conclusão? Foi bom, se você observar, é uma figura envolta numa capa preta e de capuz, com
uma, uma pedra na mão, né? Uma gema na mão emitindo um brilho. E aí o Corellon, ele fecha, né? Tipo, ele cerra um pouco os olhos, como se ele estivesse tentando deixar a visão dele, né, melhor. E aí ele sente um gelado na espinha, na nuca, né? E aí ele segura o braço do Henry e fala: Meu amigo, talvez não sei quais são as lendas que te contaram, mas a gente está de frente para um dos grandes ocultistas, que eu também achava que eram apenas lendas, mas pelo visto eles existem e as histórias que contam sobre eles não parecem ser nada agradáveis. Então eles estão observando e, e talvez ó, o que passa na cabeça do Henry e do Corellon também é que vai que aquele grande ocultista possa ter sido a pessoa que roubou a runa que eles não encontraram no mausoléu. E aí, agora eu no lugar de jogador, eu fico pensando se é um ocultista, se ele tem alguma relação com o nosso vilão final, ou se seria uma história independente que pode começar a se desdobrar a partir daqui. Ou quem sabe até os dois não possam estar enganados e possa ser uma pessoa que vai que se junta ao grupo. Enfim, isso a gente vai ter que descobrir. Então o Henry dá a ideia e precisamos nos aproximar e ver o que ele está tramando ali dentro. Porque a minha missão, como eu já te detalhei mais cedo, tipo, é investigar, né, correr atrás de informações sobre o Paladino, que está tentando juntar grandes forças para tentar, né, tipo, criar um exército e dominar a nossa nossa ilha não, né, tipo, nosso pequeno continente, vamos dizer assim. Então, o Corão concorda, porque querendo ou não, ele é ambicioso, ele é uma pessoa que se esforça para correr atrás de segredos, e ele obviamente quer saber se a runa que ele tanto almejava tá com esse feiticeiro, com esse ocultista ou não. E aí a gente precisa desenvolver essa aproximação dos dois até o local. O que eu penso é, se na tabela de personagem Deus quer um grande ocultista, eu imagino que não seja uma pessoa boba nem nada. E ela possa ter colocado alguma magia em área, para caso algum intruso, né, alguém se aproxime, ele vai ter uma percepção mágica de algo chegando próximo. E no nosso grupo, o Corion é o que tem os atributos de inteligência maior, que seria 3. Então, não vou considerar isso como um cenário de vantagem, muito pelo contrário, eu acho que os dois que não são nitidamente magos não teriam nenhuma vantagem contra alguém que é um grande ocultista. Então eu vou rolar apenas um dado para o Corion e vou considerar esse exercício, esse, esse teste, num teste de dificuldade heróico. A gente tem 3 opções, né? Normal, heróico e épico. Épico seriam ações consideradas raras e quase impossíveis. Eu não acho que seja o caso, porque o Corellon ele parece ser uma pessoa com bastante conhecimento. Ele pode não ser um mago exímio, mas conhecimento ele tem. Então, o meu teste é para saber se o Corellon percebe se naquela região pode ter alguma influência mágica ou não, para eles tentarem uma aproximação para tentar descobrir o que está acontecendo. Então, rolando dado, ó, 6. Então, ele não passou no teste. Então, se tem alguma coisa ou se não tem, a gente também não sabe. Mas, né, o chamado da aventura diz que a gente precisa chegar perto, tá? E aí, para a gente chegar perto, eu vou usar os atributos do Henry de furtividade para a gente chegar um pouco mais perto dessa região e buscar uma forma de não ser notado. Agora, como a gente não sabe se tem um sensor ou não, eu vou fazer um meta-jogo, né? Tipo um meta-pensamento, ou seja, informações que nós vamos ter que os personagens não. Então aí tem que ter deixar o ego de lado um pouquinho também. E eu vou perguntar pro oráculo se tem alguma magia no local ou não que possa avisar o ocultista de que a gente está por perto. Então, 10 menos. Deixa eu ver aqui no oráculo como é que ficou. 10 a menos não, 11 a mais sim. Então, ó, 10 cravado, ou seja, um pontinho a mais ia ter uma magia, então não tem. O que voltamos ao fato de usar 2d20 para buscar a vantagem do Henry na aproximação. Então o Henry vai na frente e vamos rolar 2 dados para ele. Bom, 8 e 1.
é uma dificuldade considerada normal para alguém que é perito nesse deslocamento. Só que é 8 mais 3 por causa da destreza. 8, 9, 10, 11. 11 ele passa cravado ali. E o Henry ele consegue se aproximar do da Forja Anã, né? Então, beleza. Ele vai estar aqui já pertinho. Será que se eu virar aqui fica melhor? Não sei, vamos testar essa teoria aqui. Tá. Vou deixar o meu oráculo mais pra cá também. O grande escudo do mestre com várias dicas aqui pra gente. Tá. Então, o Henry conseguiu se aproximar. E aí, o Corellon, eu quero saber, né? Tipo, agora eu quero deixar o Corellon um pouco mais independente, como se fosse. Vou deixar ele ao mercê dos dados. Eu quero saber se ele vai seguir o, o Henry ou ele vai ficar de longe apenas observando. Então, 10 menos, ele vai ficar apenas observando. 11 mais, ele vai junto com o Henry. Sem sombra de dúvidas, o Corellon vai ficar plantado atrás do arbusto dele, apenas observando o que está acontecendo. Então, vamos ver aí o que acontece. Deixa eu pegar alguma tabela aqui que possa dar algum norte para gente. E que temos aqui em cenas. Vamos lá, cenas em masmorras. O que tem mais perto aqui? Castelo, templo, torre arcana, caverna, cripta, mina anã. Pode ser, é uma forja anã, né? Vamos supor que ali tem alguma entrada para uma, como é que é? Para uma mina, deixa eu ver. Pós de observação, passagem, casa de guarda, dispensa. Não, é uma forja, né? A gente já sabe o que que é. Eu quero saber o que que acontece quando ele chega perto. Então temos aqui personagens, eventos. Bom, vamos ver se essas tabelas de eventos dão alguma coisa pra gente. Então o Henry ele chega perto da janela da Forja Anã e ele tá ali furtivo, não tem nenhuma magia que possa detectá-lo. E a gente quer saber o que que vai acontecer a partir desse momento. Rolando 2d20, coluna 11, linha 18. Tem. Tá, aqui tá dizendo. Bom, você encontra boa comida ou bebida, né? Então, a partir do momento que o Henry ele bota a cara ali na janela, ele percebe que tem uma mesa posta com muita comida, muita bebida. Então, pode ser que esse ocultista ou ele não está sozinho, ou aquela comida possa ter sido dos anões e no momento ali de refeição o ocultista chegou e fez alguma coisa. Então, o que eu quero saber agora é se. Deixa eu ver aqui. Assunto não. Banco de ideias. Vamos ver. Qualidade, ação, coisa. Tem outro banco de ideias? Acho que tem. Não, não tem. Tá. Então, no banco de ideias, vamos ver o que mais a gente consegue observar, porque o ocultista está ali com alguma coisa, né? Ele está ali com algum propósito. Eu quero saber no que esse ocultista está mexendo. O Henry está curioso para saber o que está acontecendo. Então, ó, coluna 3, linha 17. Não, esse aqui é linha 3, coluna banco de 10 1 a 10 3, então é aqui, linha 17 em coisas. Corpo ou destroços. Então, para deixar o negócio ainda mais dramatizado, eu vou escolher a opção corpo e eu vou chegar à conclusão de que esse ocultista, ele fez um anão ali de prisioneiro e provavelmente vai ser usado em algum ritual ou alguma coisa assim. Então, o anão ele tá desacordado, tá preso ali dentro de uma, como é que posso dizer, né? Tipo, não uma gaiola, né? Mas assim, uma cela, né? Uma cela no canto. E a gente não tem noção sobre se ele tá vivo ou não. Então o negócio fica cada vez mais estranho. E aí o Henry ele decide intervir, né? Ele entra com receio do que está acontecendo, mas num ato de coragem ali, sentindo que ali é um senso de justiça, o Henry ele parte para dentro da Forja Anã, né? E dá de frente para esse ocultista. Vamos lá. Cadê? Na dúvida, a gente sempre recorre às. Como é que é? As planilhas para poder dar uma ajuda aqui. E aí vamos jogar em eventos para saber o que acontece a partir do momento. Vamos ver, né, o que acontece. Se tem aqui, né? Na verdade, tem uma tabela de assuntos
aqui no oráculo, mas eu quero pegar o assuntos aqui do livro, que eu acho que é um pouco mais desenvolto, porque essa aqui do escudo do mestre ela é muito resumida. Então o Henry chega, e aí ele já tá com uma flecha encaixada no arco, né? Como se ele estivesse preparado para um combate. E eu quero saber agora, no oráculo, se esse ocultista vai responder já como uma ameaça e iniciar um combate, ou ele vai ficar apenas encarando o Henry. Então, de 10 menos ele inicia um combate, 11 mais ele vai ficar encarando o Henry e aí vai dar início a um diálogo. 7. Então o ocultista já vê Henry com a flecha na mão e se sente ameaçado. E aí a gente vai começar uma cena de combate agora para ver o que que acontece. Sendo que um grande ocultista, eu já paro para pensar que o negócio aqui não pode ser muito interessante, né? Interessante, quero dizer, não deve ser nada muito fácil e tem que levar em consideração que como é que é? O Corellon tá lá fora. Então, o Henry, por enquanto, tá sozinho nessa. O que eu quero pensar agora é se esse ocultista tem alguma relação com o, o vilão ou não, porque isso, pelo menos para mim, faria uma diferença significativa. Eu quero só ver aqui a lista de monstros, mas eu queria ver na tabela de monstros que tem aqui, ó, monstros aleatórios. Servos do grupo nível de 1 a 5. Bom, se ele é um grande ocultista e o nosso vilão ele é um humano, eu quero que o ocultista também seja um humano. Agora a gente precisa montar esse ocultista. Arbusto errante, que isso, gente? Ah, tá. Peraí. Dinossauros, diabos, caramba, tem muita opção de inimigo aqui, gente. Surreal. Humanos, tá. Deixa eu ver. Aqui, bom, aqui é cultistas. Cultistas aqui ele tá como vilões, ou seja, ele é um desafio 13 mais. Então, realmente aqui o negócio vai ficar um pouco mais apertado. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra informação sobre cultistas aqui. Grupos de servos de 1 a 5. Servo, tá, beleza. Vamos levar em consideração que ele é um vilão. Um desafio aí considerado 13 mais. Tá? Não é impossível, mas é difícil. E aí, no momento, o que que acontece? O Henry, né, já está ali preparado, o cultista olha para a cara dele e está com a pedra na mão, brilhando cada vez mais. E o Henry, já preparado para a batalha, sabendo que aquilo é uma postura ofensiva, ele dirige, ele solta uma pergunta para o cultista: o que que você está fazendo? Qual é o seu objetivo aqui? O cultista olha para ele com os olhos brilhando, nitidamente canalizando uma magia, e ele vai tentar acertar o Henry. Vamos ver se vai pegar. Vou rolar aqui um D20 para o nosso vilão. E 11. 11 acerta. Ou ele tem alguma armadura? Ele tem uma armadura de +1. Então, no desafio... Tá, beleza. Ele acerta o Henry. Então, deixa eu tirar tipo, um ponto de vida do Henry aqui. O negócio já vai começar a ficar meio tenso. E aí, na mesma hora, né, o Henry já, tipo, nervoso, ele vai tentar disparar a flecha contra o cultista, mas eu não considero que isso seja um cenário de vantagem, então eu vou rolar apenas um. 8. 8 mais um de proficiência, 9 de destreza, mais 3, 9, 10, 11, 12. 13, 14 por causa do arco e da aljava. E aí, o, o Henry dispara uma flecha, acerta bem no meio do peito do cultista, que cai no chão, totalmente sem vida. E aí, o Henry estava extremamente tenso e nervoso. Ele levanta e se aproxima da cela, da cela, né, onde está o anão. E aí, o que eu quero saber agora é se o cultista realmente está morto ou não, porque vai que possa ter sido alguma ilusão ou alguma coisa do tipo, tá? Então, 10 menos ele está morto, 11 mais ele aparece em algum outro lugar e ataca de novo. 1. Então, pode ser que realmente, né, nesse caso, apesar de um grande cultista, a Henry fez o trabalho ali, tipo, muito bem feito, conseguiu
neutralizar totalmente aquela ameaça. E ele se aproxima do anão que está dentro da cela ali, desacordado, nitidamente sob efeito de alguma magia. E ele tenta cutucar, fazer alguma coisa, chamar a atenção do anão. E aí eu recorro tipo, ao oráculo de novo para saber se aquele anão ele tá vivo ou não. Ó, 2. O anão já tá sem vida. Só que tem alguma coisa na mão daquele anão. E a gente quer saber o que que é que tá na mão daquele anão. Antes, eu quero saber se entraria na tabela de tesouro simples ou, se eu não me engano, aqui atrás tem uma tabela de itens mágicos. Tesouros simples ou tesouros raros. Então, vou usar a mesma regra de sim ou não do oráculo para a gente ver o que que tem ali dentro. Deixa eu ver aqui, ó. Assim encontrar o tesouro raro. Tá, vamos lá. Tesouro simples 10 menos, tesouro raros 11 mais. Então, ó, tirou 4, é um tesouro simples. Vamos falar dos dados para saber o que é que está na mão do anão. Coluna 10, linha 7. Um escudo animado. Bom, não sei o que isso significa, mas a gente pode anotar aqui e descobrir o que é muito em breve. Escudo animado. Bom, fim de combate. Opa, espirro. O Cora não percebe, né, de fora que não tá tendo mais nenhuma interação dentro da casa, que não tá nenhum caos nem nada do tipo, e ficou apenas um silêncio. E de longe ele percebe que de fato o Henry ele tá andando dentro da forja para ver se encontra alguma coisa a mais e decide aparecer. E bom, quando eles encontram, ele vê o anão no chão. E aí, deixa eu só perguntar pro oráculo se o Coron conhece o anão ou não, só para termos um pouco de drama, né? Então, ó, o Coron ele conhece o anão. Agora, bom, ele repara, né, o anão ali no chão e ele muito surpreso fala: "Caramba, eu conheço ele". E ele começa a correr na direção da cela onde está o anão. E o Henry, né, segura ele, né, põe a mão no peito dele e fala: "Coron", e fica em silêncio. E aí ele entende o recado que o Henry quis passar, que aquele anão ele já não está vivo. E ele pergunta: "Você conhece esse anão?" E o Coron, ele não é um amigo próximo, mas em uma das tavernas que eu parei para tocar e descansar, ele estava contando uma história. E aí vamos saber, né, qual era o assunto que o anão estava tratando com ele. Coluna 18, linha 3. Um templo maligno. Então, um templo maligno, eu vou considerar que pode ser aquele mausoléu. E aí ele fala pro Henry: bom, como eu falei em uma dessas andanças, né, que eu estava na taverna, foi ele, inclusive, que deu a dica sobre a, essa lenda, né, tipo a probabilidade de no mausoléu onde nós nos conhecemos ter a runa. E pelo visto, como ele era uma pessoa que tinha essa informação, os ocultistas deveriam saber, né? Só que eu não sei até que ponto que o anão sabia que era uma lenda ou se era uma verdade. Mas por via das dúvidas, eu acredito que os ocultistas devam ter ido até o mausoléu, viram que a runa não estava lá, e na região quem sabia da lenda, né, da existência ou não, né, da probabilidade da runa existir, era esse anão. Então eu acredito que o ocultista que encontramos aqui, ele possa ter vindo questionar, né, o anão, e alguma coisa aconteceu que eles entraram nesse embate e aí o ocultista decidiu prendê-lo para alguma coisa. E o Henry fala assim, quando eu cheguei, quando eu estava espionando ainda pela janela, o ocultista nitidamente estava fazendo alguma coisa com o anão. Ele estava envolto ali numa aura, né, mágica. Não sei exatamente do que estava acontecendo, mas agora que você está falando, eu acredito que ele possa ter prendido o anão na cela e ele não quis colaborar em dizer alguma coisa sobre a runa, mas procurei a casa toda, não achei a runa, só achei esse escudo animado e, e talvez o cultista, sem acreditar que o anão não tinha verdadeiramente essa informação sobre a runa, decidiu aprisioná-lo
e usar alguma magia para interrogá-lo, né? Talvez para explorar a mente do anão e descobrir se acha alguma coisa. Mas foi aí que cheguei, o combate começou e agora o ocultista também está abatido. Bom, ficou uma drama, né? Pô, deu para desenvolver agora um fim de novela aqui, né, pessoal? Vou fazer o seguinte, vou encerrar esse trecho, a gente discute um pouco sobre ele e aí, logo mais, a gente já vem com o próximo episódio. Até a próxima.